Eu sou Roberta Alves e sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. E hoje quem nos recebe é o Dr. André Baraldo Rodrigues, ele que é otorrinolaringologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Roberta. Primeiramente, é um grande prazer aqui estar falando com vocês. Obrigado pelo convite. E estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida em relação a esse tema. Muito obrigada, doutor. Nós que agradecemos a Clínica Rinocenter nos receber tão bem. Doutor, hoje na nossa pauta nós vamos falar sobre rinoplastia. E para que todos entendam, doutor, o que é rinoplastia? A rinoplastia, Roberta, ela consiste numa cirurgia que é realizada na pirâmide nasal, também chamada de rinoceptoplastia. Por que rinoceptoplastia? Porque nós conseguimos trabalhar não só a forma, a questão estética, quanto a questão estrutural, melhorando a função do nariz. Tá? Então, são termos complementares e com isso a gente consegue trabalhar a questão estética do paciente junto também com a questão funcional. Doutor, como é feita a cirurgia e em quais casos ela é necessária? A rinoceptoplastia ou rinoplastia é feita naqueles pacientes que não têm uma satisfação com a estética, que não gosta, que acha que tem um ossinho mais saliente no nariz, uma ponta mais caída, com algumas questões estéticas. Também a gente indica essa cirurgia para algumas questões funcionais. Por exemplo, quando a pessoa tem o nariz torto, o nariz muito desviado, que a gente chama, o termo técnico é chamado de laterorrenia. Então, nesses casos, a gente indica também para correção, tanto da questão estética quanto da questão funcional. Tá? Então, assim, a indicação, tem algumas indicações mais estéticas, subjetivas do paciente, e tem também aquelas indicações clínicas, que necessariamente tem que ser feita uma rinoceptoplastia para que corrija tanto o problema funcional quanto o problema estético, tá? Nesses casos. Perfeito, doutor. Doutor, e quanto tempo demora a cirurgia e o paciente precisa ficar internado? Então, a cirurgia ela demora mais ou menos de 3 a 4 horas, podendo durar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo das alterações que apresenta o nariz. Não há uma necessidade. Na grande maioria das vezes, essa cirurgia ela pode ser feita de duas formas. Pode ser com anestesia local e sedação, e pode ser feita com anestesia geral. Quando é feita com local e sedação, a recuperação, a alta, ela é um pouco mais rápida, tá? E com anestesia geral, geralmente se aguarda 6 horas para dar alta devido à anestesia, tá? Mas na grande maioria dos casos vai embora no mesmo dia. Então é bem tranquilo em termos do procedimento. Ok, doutor. Doutor, nós recebemos muitos e-mails de pais de adolescentes que estão bem satisfeitos com o formato do nariz. Falando na parte estética, qual a idade, doutor, inicial para fazer a cirurgia na parte estética? Excelente pergunta. Isso aí, às vezes, vem muitos pais também, os otorrinos trabalham com bastante criança. Geralmente, em vias de regra, isso até é motivo de debate no meio acadêmico, tá? Não tem muito consenso. O que a gente observa é que, assim, vias de regra, o que a gente indica? A gente indica que, para mulheres, a partir da primeira menstruação, que a gente chama de menarca, a partir de 2 anos após. Então, é algo que a gente indica. E para o homem, também 2 anos após as mudanças. Mudança vocal, a pelificação, aquelas mudanças da adolescência. Então, a gente está falando mais ou menos em torno de 15, 16 anos. Porém, isso não é regra. Tem muitos casos, até de crianças, que a gente indica e é necessário ser feito a rinoceptoplastia. Por quê? Porque, às vezes, a criança tem já apresenta algumas alterações estético associado com características funcionais, que não há possibilidade de você corrigir e dar uma melhora na questão funcional sem trabalhar a questão estética. Então, às vezes, até a gente indica isso para crianças em casos selecionados, tá? Tudo vai do critério de avaliação, então, assim, não há uma regra muito clara em relação a isso. Em vias de regra, a gente preconiza 2 anos após as mudanças da adolescência, por volta de 15 e 16 anos. Perfeito, doutor. Doutor, qual é o tempo de recuperação após a cirurgia? Geralmente, feito a cirurgia, que nem eu disse, vamos colocar um caso de anestesia geral.
6 horas após a cirurgia, vai de alta. A gente orienta um repouso relativo para o paciente mais ou menos de uma semana, de 5 a 7 dias é um período suficiente. Ele vai ter um curativo na parte externa do nariz, tá? Não se usa mais tampão, tá? Raramente há uma necessidade de tampão, que é algo que incomoda muitas pessoas. Então, na grande maioria, fica com o nariz livre. Ele vai ter alguns cuidados, tá? De lavagem nasal, de repouso, tudo. A partir de mais ou menos uma semana, a gente tira todo esse curativo e orienta só esforço físico. Mas para a questão laboral, de trabalho, uma semana é suficiente, na maioria dos casos. Doutor André, nós sabemos que a Clínica Rinocenter, ela, na verdade, é uma grande referência, né? E eu queria que o doutor contasse para a gente sobre a satisfação de ver o paciente feliz com o resultado da cirurgia. Isso é algo que, desde o início nosso aqui, é um grande objetivo, né? É o comprometimento com a excelência. Então, do início da formação da nossa clínica, eu e o meu sócio, o Dr. Luiz Carlos, nós sempre preconizamos isso. E, para a gente, é a coisa que dá mais satisfação é ver os pacientes felizes no pós-operatório, quando é o impacto que dá a hora que tira o curativo, que vê a mudança. Então, isso não tem preço. Então, é algo que a gente fica extremamente feliz também e curte junto com o paciente. A gente vai acompanhando os pacientes nas mídias sociais hoje, que está muito na moda. Então, para a gente é extremamente gratificante isso. E por esse motivo que o Mundo Mais Crianças está aqui hoje. Doutor, eu quero te agradecer muito pela participação aqui no programa Mundo Mais Criança. Sei que o doutor é um médico humanizado, os pacientes muito bem atendidos. Isso faz a diferença, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Roberta, eu que agradeço. A clínica está aberta para todos vocês. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado. O programa Mundo Mais Crianças vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra a informação com responsabilidade.